Seja bem-vindo à 65ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que diz o seguinte: calcule a tangente dos arcos cujas medidas são 3π sobre 2, π, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Bom, gente, antes de resolver este exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta, pode contribuir através do Pix ou do Apoia-se. Os links estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. Item A, 3π sobre 2. Bom, esta medida aqui é o quê? É a medida do arco de 270 graus. Se você não souber logo de cara ao qual valor esta medida aqui corresponde, faça essa regra de 3 aqui, ó. 180 graus está para π, assim como x está para 3π sobre 2. Por que isso? Porque este valor aqui, ó, está em radiano e eu vou transformar ele em grau. Então, ó, multiplica aqui em cruz, vou ter ó, 180 graus vezes 3π sobre 2 igual a x vezes π. Isolando x, eu tenho ó, 180 graus vezes 3π sobre 2 sobre π. 180 graus vezes 3 dá o quê? 540 graus. Então, tenho 540 graus vezes π sobre 2 dividido por π. 240 dividido por 2, 270. Π dividido por π, 1. 1 vezes 270, 270. Então, ó, 270 graus. Agora, qual é o valor da tangente do ar de 270 graus? Simples, ó. Se vocês lembrarem aqui ó, do ciclo trigonométrico, vai ficar bem fácil aqui de achar essa tangente. E lembre-se, ó, tangente de qualquer ângulo, de qualquer arco, de qualquer medida, é o quê? É o seno desta medida sobre o cosseno desta medida. Então, tangente de 270 graus é igual ao quê? Seno de 270 graus sobre cosseno de 270 graus. Perceba, 270 graus é um arco notável. Então, eu posso só aqui, ó, de olhar no ciclo trigonométrico, achar o valor do seno e do cosseno. Vocês devem saber ó, que o valor do seno de qualquer ângulo você obtém o quê? Na ordenada y do plano cartesiano. E o cosseno de qualquer ângulo na abscissa x do plano cartesiano. Então, ó, o seno de 270 vale quanto? Quanto vale y neste ponto aqui, que é onde se encontra o arco de 270 graus? Y aqui vale o quê? Menos 1. Então, o seno de 270 graus é menos 1. Agora, o cosseno de 270 graus vale quanto? Cosseno de 270 graus é a medida em x deste ponto aqui. Se aqui eu tenho y menos 1, x aqui é quanto? X aqui é 0. Tem aqui, ó. Aqui é onde eu leio ó, em x. Então tem aqui, ó. Y igual a menos 1, x igual a 0. Então eu vou ter isso aqui, ó. Menos 1 sobre 0. Isso aqui, ó, não existe. Essa divisão aqui ó, não existe dentro do conjunto dos números reais. Isso quer dizer que a tangente do arco de 270 graus não existe. Aí você, duvido. Duvida? Pega aí a calculadora, bota, vê se, vê se não dá erro. Se você pegar aí, ó, na sua calculadora, botar ó, tangente 270 graus, puf, vai dizer ali, ó, ou não existe, ou vai aparecer ali uma mensagem de erro. Por quê? Porque não existe a tangente deste arco. Por quê? Por causa do seguinte, gente. Se você assistiu a aula introdutória sobre a função tangente, você deve saber o seguinte, que o valor da tangente de qualquer arco, você lê no eixo das tangentes, que é o quê? É um eixo paralelo ao eixo y, da ordenada y aqui, que é posicionado neste ponto aqui, ó, do ponto 0 para cima e para baixo. E para você ler a tangente de qualquer arco, você tem que fazer o quê? Traçar uma linha auxiliar que tem que passar pelo centro da circunferência trigonométrica e atingir o eixo das tangentes. Ocorre que qualquer linha que você trace a partir deste ponto, ela não vai conseguir passar pelo centro do arco e atingir o eixo das tangentes, porque o eixo da tangente vai ficar aqui, ó, nesta posição. Não tem como eu traçar uma linha que passe daqui, atinge o eixo da tangente e ao mesmo tempo passa aqui no meio. É por isso. Então essa aqui é a explicação simbólica, né? Eu poderia dar aqui uma explicação matemática mais precisa, mas neste momento eu não vou fazer. Agora, item B, tangente de π. Bom,
π é o quê? É o valor em radiano do arco 180 graus. Então, ó, tangente de π é igual a seno de π sobre cosseno de π. Seno é o quê? Medida em y deste ponto aqui. Quanto vale y neste ponto? Zero. Cosseno de π é a medida em x deste ponto aqui. Quanto vale o x aqui? Menos 1. Então, ó, tangente de π é igual a seno de π sobre cosseno de π, que é igual a 0 sobre menos 1. 0 dividido por menos 1, 0. Então, a tangente do arco 180 graus é 0. Item C, 5π sobre 4. Novamente aqui eu tenho uma medida que não é de um arco notável. Então, só de bater o olho, eu não sei aqui que arco equivale isso aqui não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar em graus. Faço aqui a minha regrinha de 3. Multiplico aqui ó, em x ou em cruz. Aí eu vou ter isso aqui, ó, 180 graus vezes 5π sobre 4 igual a x vezes π. Então, ó, isolando x, eu vou ter ó, 180 graus vezes 5π sobre 4 dividido por π. 180 graus vezes 5 dá 900 graus. Dividido por 4, 225. 225 graus vezes π dividido por π dá 225 graus. Aí eu, caramba, achei aqui a medida. Só que isso aqui ainda não serve para responder, né? Porque você fala, 5π sobre 4 é o quê? É a medida em radiano do arco de 225 graus. Tá, mas como é que eu tiro a tangente disso aqui? Simples, ó. Primeira coisa que você tem que fazer, ó, 225 graus menos 180 graus. Por quê? Porque eu quero achar um arco que esteja no primeiro quadrante, que tem uma medida equivalente à do arco de 225 graus. E se eu subtrair 180 graus, eu acho esse arco. É o arco de 45 graus. Observe aqui, ó. Se você viu a aula aqui onde eu introduzi a função com tangente, você deve lembrar disso aqui, ó, dos estudos dos sinais da função tangente. Como é que se estuda o sinal? Ó? Eu tenho que a função tangente ó, é positiva no primeiro quadrante, negativa no segundo, positiva no terceiro e negativa no quarto quadrante. O arco de 225 graus se encontra aqui, ó, no terceiro quadrante. Por quê? Ó? Deste ponto até este aqui eu tenho 180 graus. Daqui até aqui eu vou ter o quê? De 180 a 270. E daqui até aqui de 270 a 360. Então um arco de 225 graus se encontra aqui, ó, terceiro quadrante. Agora vocês se lembram que eu disse, para você ter a tangente de qualquer arco, você tem que fazer o quê? Traçar uma linha auxiliar que passe pelo centro do círculo trigonométrico, atravesse e toque no eixo das tangentes. Quando eu fiz isso aqui, ó, 225 graus menos 180 graus, eu achei o quê? Ó? Que se eu traço uma linha aqui auxiliar, eu vou saber que essa linha auxiliar, ao tocar no arco de 225 graus, ela também ó, vai chegar aqui no primeiro quadrante, tocar no arco de 45 graus, antes de bater no eixo das tangentes. Isso quer dizer que a tangente desses arcos tem a mesma medida. Ou seja, quando se trata de tangente, isso equivale a dizer que estes arcos são côngruos. São arcos que dentro do círculo trigonométrico, naquilo que diz respeito à tangente do arco, tem o mesmo valor. Porque a linha auxiliar aqui, ó, quando ela chegar no terceiro quadrante, ela vai tocar aqui ó, no arco de 225 graus, vai passar pelo centro, vai tocar no arco de 45 graus e depois vai tocar na tangente. Isso quer dizer o quê? Que esses dois arcos têm o mesmo valor. Então, ó, retornando aqui, ó, tangente de 225 graus é igual a tangente de 45 graus. Agora, tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Então, ó, eu vou aplicar isso aqui. Só que eu tenho que lembrar que dos ângulos notáveis. Por quê? Porque o arco de 45 graus ele é um ângulo notável. Como tal, ó, eu sei por isso ó, o valor do seu seno e do seu cosseno e da sua tangente. Caso você queira aprender ó, a deduzir os ângulos notáveis, vou deixar aqui ó, no card desse vídeo a aula onde eu ensino a fazer isso. Agora, retornando aqui, ó, seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, ó, resolvendo isso aqui, eu vou ter o quê? Ó? Este valor passa para cima invertido multiplicando. Eu vou ter 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes raiz quadrada de 2, vai dar 1. Então, a tangente de 45 graus vale 1, assim como a tangente de 225 graus. Por quê? Porque ela tem a mesma medida da tangente de 45 graus. Então, essa aqui é a resposta, item C. Agora, item D, 7π sobre 4.
processo é o mesmo que do item anterior. Vou fazer aqui minha regrinha de 3. Fazendo ela, eu descubro o quê? Que 7π sobre 4 é o quê? É a medida em radiano do arco de 315 graus. Eu vou ter aqui, ó, 180 graus vezes 7, ó, 1260 graus, dividido por 4, 315. Π dividido por π1, vai sobrar só 315. Aqui que eu faço? Subtraio 180. Eu acho que 315 tem a mesma medida, assim, é o mesmo valor que o arco de 135 graus quando se diz respeito à tangente. Mas eu também posso fazer isso aqui, ó. 360 graus menos 315. Isso vai me dar 45 graus. Só que você deve lembrar, ó, dos sinais. Por quê? 315 graus está aqui, ó, no quarto quadrante do círculo trigonométrico. Se eu vou por este caminho aqui, ó, 360 graus menos 315, que deu 45, eu estou dizendo que, ó, o arco da tangente de 315 graus tem o mesmo valor que o arco da tangente de 45 graus, só que com sinal invertido. Então, se a tangente de 45 graus é 1 positivo, a de 315 é 1 negativo. Então, por esse caminho aqui, ó, você está dizendo isso. Agora, se eu for por este primeiro caminho, ó, 315 graus menos 180 graus, deu 135. Eu estou dizendo isso aqui, ó. Se eu traço uma linha auxiliar aqui, ó, passo pelo segundo quadrante, passo pelo centro, passo pelo quarto quadrante, toca aqui, ó, no eixo das tangentes, eu estou dizendo o quê? Que essa linha auxiliar, ó, quando ela chegou aqui no segundo quadrante, ela tocou no arco de 135 graus. Depois de ter passado pelo centro e ter passado pelo quarto quadrante, ela tocou no arco de 315 graus. E ela atingiu aqui, ó, o eixo das tangentes. Então, como essa linha tocou nesses dois ângulos antes de chegar no eixo das tangentes, isso quer dizer o quê? Que a tangente do arco de 135 graus tem o mesmo valor exato que a tangente de 315 graus. Por este caminho eu estou dizendo isso. Então, ó, eu posso dizer, ó, que a tangente de 315 graus é igual a menos a tangente de 45 graus, se eu for por este caminho aqui, ou dizer que ela é igual a tangente de 135 graus. Como o arco de 315 é 135 graus, não é um arco que você de cabeça vai saber o valor, né, da tangente, às vezes você não sabe, por quê? Porque não é um arco notável. Então eu vou por este caminho aqui, ó. Tangente de 315 graus é igual ao quê? O valor negativo da tangente de 45 graus. Como eu já achei esses valores, né? Eu já vi aqui, ó, nos ângulos notáveis, ó. Eu sei qual é o valor do seno, do cosseno da tangente do arco de 45 graus. Então eu vou ter o quê? Resolvendo tudo isso aqui, ó, menos 1. Então, ó, uma coisa interessante aqui, ó. Ao resolver este item, você já sabe três coisas aqui, ó. Você sabe o que, ó? Tangente de 315 graus é o valor invertido, é o valor o quê? Negativo da tangente de 45 graus. Só que ela também é o quê? Tem o mesmo valor do arco de 135 graus. Portanto, ó, o arco, a tangente do arco de 135 graus é menos 1. Assim como a tangente do arco de 315 graus é menos 1. E a tangente do arco de 45 graus é o quê? 1 positivo. Então, ó, você tem que aprender a fazer estas associações, principalmente quando envolve exercício com trigonometria, porque várias vezes, né, você não vai ter ali um ângulo, né, que não vai ser um ângulo notável, mas que você vai ter que associar a um ângulo notável para você conseguir resolver um exercício. Bom, gente, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução desse exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, inscreva-se, tenha bons estudos e até os próximos vídeos.